Bem, vamos fazer a nossa revisão para a avaliação do primeiro ano. O que a gente vai ver? Né? O que vai cair na nossa avaliação? O que eu preciso saber que vai estar lá na minha avaliação? Primeiro ponto, pessoal, é esse: conversão de unidades. Eu não coloquei aqui notação científica para passar para vocês, certo? Não passei aqui notação científica, mas notação científica é algo que vai cair. Então, deem uma olhada, tá? Deem uma olhada sobre notação científica. Se cair algum número lá que você tem que converter para notação científica, você converte, beleza? Mas o principal mesmo que a gente tem que ver são esses quatro tópicos que eu coloquei aqui. A conversão de unidades, Por que converter em unidades? Porque vai ter questões que a velocidade vai estar em metros por segundo e a distância percorrida está em quilômetro. Então você tem que colocar unidade, né? Igualar as unidades onde tiver quilômetros por hora. Então a velocidade tem que ser as distâncias tem que ser em quilômetros, o tempo tem que ser em hora, tá? Então vamos lá. Conversão de unidades. Você vai ter que converter, digamos, de hora para segundos, ou vai ter que converter de minutos para segundos, tá? Como que a gente faz essas conversões? Usa regra de 3 que vocês conhecem, tá? Uma hora, né? Tem 60 minutos, que cada minuto tem 60 segundos, tá? Então, se em uma hora nós temos 60 vezes 60 segundos, que é 3.600 segundos, se a questão tiver 2 horas, então você vai buscar o valor dessas 2 horas, tá? Conversão, tenta aí dar uma revisada em conversão de unidades, né? Então você vai ver conversão de horas para segundos, de minutos para segundos. Em alguns momentos, eu acho que em nenhum caso você vai ter que converter de segundos para hora ou de segundos para minutos, mas estude isso também, né? A gente não vai estudar só para a prova, é conversão de unidades, tá? Vou dar aqui um exemplo. Tenho 2 horas, eu tenho que converter para segundos. Então você vai fazer da seguinte maneira: vai ser 2 vezes 1 hora, que é 60 minutos. Então é 2 vezes 60 minutos, onde cada minuto tem 60 segundos. Então a gente teria 2 vezes 60, 120, e 60 vezes 120 dá 707.200. Deixa eu ver se é isso. Acho que é isso mesmo, né? Bom, outra coisa que a gente vai ver, além da conversão de unidades, lembrem, a conversão de unidade vai ser necessário quando você tiver uma questão que fala dá o valor da hora em quilômetros, o valor da velocidade em quilômetros por hora, aí vai colocar o tempo, né, velocidade em quilômetros por hora, coloca o tempo em minutos, por exemplo, e coloca o espaço percorrido em metro. Observa que aqui está tudo sem ordem. Eu tenho velocidade em quilômetros por hora, mas aí o tempo aqui está em minutos e o espaço está em metro, então não faz sentido nenhum. Então você tem que converter tudo para a mesma unidade, ou seja, se eu tenho aqui espaço em metro, eu tenho que converter o quilômetro para metro.
ok? Ou eu teria que converter o metro para quilômetro. O importante é que esteja na mesma unidade. Então aqui eu teria que fazer, ó, a minha conversão aqui seria o seguinte: está em quilômetros por hora, eu iria transformar em metros por segundo. Está em minutos? Bom, vou colocar em segundos. Está em minutos? Aqui é minutos, não metros. Está em minutos? Então eu vou colocar em... Não, espaço é metros, está certo. O espaço aqui está em metro, bom, vai permanecer metro, tá? Então ficou as mesmas unidades, metros por segundo, segundo e metro. Bom, querendo dar um print nesses cálculos aí, vocês façam, tá? Conversão de 2 horas para segundos. E aqui alguns exemplos, né? Eu tenho velocidade em quilômetros por hora, passo para metros por segundo, tá em minutos, passo para segundos, tá? Vou estar tirando essa parte aqui. Bom, falamos em converter as unidades. Velocidade, espaço e tempo. Mas como é que eu converto velocidade? Converter tempo é tranquilo, tá? Converter espaço também é tranquilo. Digamos 2 km, 2.000 metros. Tá? Você também vai saber fazer essas conversões quando necessário. Agora, conversão de velocidade. Vamos lá. Você tem a velocidade em metros por segundo, tá? E você também vai encontrar a velocidade em quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Se você quer converter de metros por segundo para quilômetros por hora, tudo que você vai ter que lembrar, tá? Tudo que você vai ter que lembrar eu vou transformar desse para esse, tá? Então o que eu preciso? Olha, você vai precisar multiplicar por 3,6. Só isso. Não, na verdade, imagine agora que na verdade o que você quer é transformar de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que se faz isso, né? Agora é o oposto. De quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Resumo para a prova, pessoal. Conversão de unidade. Conversão é de tempo, conversão de velocidade, que é o que a gente está vendo agora, e conversão de distância. Vocês têm isso no material. Não esperem aprender só olhando o vídeo também. Leiam, tá? Vejam os exemplos, os exercícios. Durante as aulas, vocês, o que tiverem dúvida, vocês vão colocando do lado. Não compreendi isso, faltou entender isto, tá? E posteriormente me procura e a gente resolve. Mas tem que colocar as dúvidas, tem que ver que não entendeu e pedir nova explicação. Ler, tentar fazer, tá bom? É tentando que se consegue. Bom, por que eu tenho que aprender conversão? Para mim trabalhar nos cálculos de velocidade média, que vai estar lá na nossa questão. O que é a velocidade média? O que vocês têm que lembrar de velocidade média? Que a velocidade média, vou escrever aqui com uma cor diferente. A velocidade média é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo. Pronto. Delta S sobre delta T. E tem que entender esta equação que é bem simples, né? A velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Exemplo. Vamos colocar aqui um exemplo. 20 km por hora. O que é o 20? É o módulo da velocidade. O que é o quilômetro? É o espaço. E o que é a hora? É o tempo.
Então, velocidade média é espaço, quilômetros por hora, espaço sobre o tempo. Perfeito? Esse aqui é o nosso exemplo. Como é que cai nas questões, né? Vocês vão revisar aí no material de vocês, tem exercício, nós fizemos questões, tudo que a gente precisa, tudo que vai acontecer lá é a questão validar a velocidade, validar o tempo e vai perguntar o espaço percorrido. Simples. Ou ela validar o espaço, o tempo e perguntar a velocidade. Vamos fazer um exemplo. Um carro a 20 km por hora. Tá? 20 km por hora. Vamos fazer aqui um exemplo. Velocidade. Velocidade média. 20 km por hora. Tempo. Vamos dizer 3 horas. Qual é o espaço percorrido? Qual é a variação de espaço? Né? A variação do tempo foi um tempo de 3 horas. E a variação do espaço é o que a gente está buscando. Como que se resolveria? Velocidade média é igual a variação do espaço dividido pelo tempo. A velocidade média eu tenho, é 20. A variação do espaço eu não sei qual foi o espaço percorrido, tá? Não sei qual foi esse espaço. E o tempo foi 3 horas. Então, qual foi o espaço percorrido? Ora, se ele percorre 20 km por hora e ele passou 3 horas percorrendo esse espaço, então será 3 vezes 20, onde eu terei que o espaço é igual a 60 km, tá? 60 km. Bom, e se a questão não tivesse trazido 20 km por hora? Se a questão tivesse, na verdade, colocado para mim, em vez de 20, 72, vamos colocar aqui, 72, aqui a gente vai tirar esse K aqui, vamos ver como é que a gente vai mudar para dificultar um pouco essa questão. Se a questão tivesse me dado velocidade média em 72 metros por segundo, e o tempo dado aqui em horas, tá? O tempo dado em horas, eu teria que fazer a conversão, tá? Ou eu converto 3 horas em segundos, porque aqui aparece segundos, ou eu transformo 72 metros por segundo em quilômetros por hora. Tá? Teria que converter ou 72 ou 3. Beleza? Vamos converter aqui o 72. Como é que converte 72 metros por segundo em quilômetros por hora? A gente iria fazer 72 só cometi aqui um erro, pessoal, para ser igual ao que a gente tem aqui. Então, já não é mais o mesmo exemplo, né? Se eu deixar o 72. Tá, vou fazer o seguinte. Vou continuar com a revisão e depois eu faço um exemplo tendo que envolvendo tudo que a gente revisou aqui, tá bom? A princípio, a velocidade média é dada dessa forma, espaço sobre o tempo. Aqui a gente não teve que converter nada. Já já eu faço um exemplo envolvendo conversão de unidade, conversão de velocidade, tá bom? E resolvendo esse probleminha aqui. Então, temos aqui o segundo ponto. Conversão de velocidade, multiplico por 3,6, divide por 3,6. E função horária da velocidade. Quarto tópico que a gente vai trabalhar na nossa avaliação.
O que é a função horária da velocidade? Tá? Função horária da velocidade. Vou até dar uma correção aqui. Função horária da velocidade é no movimento variado. Aqui a gente vai ter função horária do espaço. Função horária do espaço. O que é a função horária do espaço? A função horária do espaço é o S, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. É essa a função horária do espaço, onde vai me dizer que o espaço onde eu vou me encontrar vai depender do tempo, certo? Da minha velocidade e do espaço onde eu estou no início. Ok? Como que surge uma questão envolvendo a função horária do espaço? A questão pode lidar da seguinte, trazer uma a prova pode trazer uma questão da seguinte maneira: que a função horária de um carro, de um móvel, enfim, seja, vamos dar aqui um exemplo. Espaço é igual a 2 mais 5t. Uma função horária nesse tipo aqui está me dizendo o seguinte, que o espaço final é igual ao espaço inicial. Então, qual que seria o espaço inicial? Se estivermos no sistema internacional, né? No SI, a unidade de medida do 2 é metros, então o espaço seria igual a 2 metros mais 5, que é a velocidade, metros por segundo, vezes o tempo. Então, se a questão lhe dá uma função horária de espaço, tá? E faz a seguinte pergunta: qual a localização do móvel após 3 segundos? Então, a solução seria assim. O espaço no tempo igual a 3, né? É uma função, né? Uma função do espaço, é o espaço em função do tempo. Então, nós teríamos que o espaço, quando o tempo é igual a 3, nós teríamos 2 mais 5 vezes 3. E o espaço, né, quando o tempo é igual a 3, seria igual a 15 mais 2, 17 metros. Então, no tempo igual a 3, a posição do móvel seria 17 metros. Tá? No ponto 17 metros. E o quanto que ele se deslocou, né? Qual foi a variação do espaço? Ele está na posição 17 metros, mas ele se deslocou quanto? Bom, se ele está no 17, mas ele já tinha percorrido 2, né? O inicial era 2, a resposta será 17 menos 2. Não é isso? A variação do espaço é o espaço final menos o inicial. Ok. Então, essa é a função horária das posições, onde vai lhe trazer a posição inicial e a velocidade, e aí você vai trabalhar apenas com o tempo. Ok? São esses 4 tópicos. Aqui eu coloquei 5, não sei porquê, mas é 4. Vamos colocar aqui um 4. Ok? E agora eu vou trabalhar só um exemplo, como eu prometi para vocês, que a gente vai trabalhar aqui um exemplo. O exemplo será o seguinte: digamos que eu tenho um automóvel que ele anda a 20 metros por segundo. Então, a velocidade média é igual a 20 metros por segundo. Tá? O espaço que ele percorreu, tá? O delta S, foi de 82 quilômetros. 82 quilômetros. E a pergunta é: qual foi o intervalo de tempo? Né? Em quanto tempo ele percorreu esses 82 quilômetros com uma velocidade de 20 metros por segundo? E aqui você vai observar que aqui nós temos espaço em metros e aqui nós temos em quilômetros. Né? Então a gente vai ter que converter para a mesma unidade. O que eu vou fazer inicialmente? Eu vou transformar
esses quilômetros aqui em metros, tá? Vai ficar quilômetros em metro. Então, 82 quilômetros é a mesma coisa que 82 mil metros. 82 mil metros. Agora dá para resolver, certo? Agora fica tranquilo de resolver. Como que se resolve agora? Nós temos que velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Quem é o espaço percorrido? 82 mil. Ok. Dividido pela velocidade. O que é aqui? 82 mil metros. Qual é o tempo? Ah, o tempo eu não sei. O tempo eu não sei. Tá, tempo eu não sei. O que eu tenho é a velocidade, né? Então nós temos 20 metros por segundo é igual ao espaço 82 mil metros dividido pelo tempo. Quanto é que vale o tempo? É isso que eu quero saber. Ok, isso aqui é dado em metros. O que eu vou fazer agora? Vou ficar com o tempo vai multiplicando, né? Então o tempo vem multiplicando 20, então nós ficaríamos com 20 delta t é igual a 82 mil. E agora o delta t, tá? Agora observe isso aqui, delta t é igual a 82 mil dividido por 20. Por que é dessa forma? A gente viu em sala. Está multiplicando, foi para lá dividindo. Vamos ver dessa forma, tá bom? Então aqui, ó, posso já eliminar um zero com zero, tá? E aqui eu tenho 8.200 dividido por 2, que vai dar igual a quanto? 4.100. 8.000 dividido por 2, 4.200 dividido por 2, 100, 4.100. Opa, 4.100 o quê? Não posso esquecer. Horas, dias, anos, meses, quilômetros, metros por segundo? Não. Tempo, né? Tempo. Então, o tempo vai ser dado em horas, minutos, dias, meses. Nesse caso, como a gente está trabalhando com segundos, então, o tempo vai ser dado em segundos. Perfeito. O que foi que eu fiz para resolver esse problema? Converti quilômetros em metros. E se eu quisesse converter, na verdade, em vez de converter o espaço, eu quisesse converter a velocidade. Seria possível? Seria possível. Tá? Seria possível. E é o que a gente vai fazer agora. Agora o que eu vou fazer é converter 20 metros por segundo em quilômetros por hora. Como é que a gente faz isso? Multiplica por 3,6. Uau! Isso vai dar quanto? Bom, vou aumentar essa casa, então vai ficar na verdade 36. Como eu aumentei aqui, eu diminuo aqui, então vai ficar 2. Então é 2 vezes 36 igual a 72 quilômetros por hora. Certo? E agora, vamos resolver? Vamos. Velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Quem é a velocidade? Agora é 72, não é mais 20. Nós convertemos. Então, agora é 72 é igual ao espaço. Quem é o espaço? 82. No outro, nós colocamos 82 mil, porque convertemos espaço de quilômetros para metro. Aqui não. E quem é o ΔT? Ora, é o que a gente está buscando. ΔT é igual a 82 dividido por 72. É isso mesmo? Isso mesmo. Vamos fazer essa continha aqui. Vamos fazer aqui no cantinho. 82 dividido por 72 seria igual a 1. 1 vezes 72 dá 72, para 82 falta 10. Acrescento um zero e aqui eu coloco uma vírgula. Aqui vai dar 1 de novo.
1 vezes 72 dá 72. Para 100 vai ficar faltando 28. Acrescento um zero, tá? E aqui nós teríamos 4 não vai dar. Se fosse 70, aí daria, né? Então tem que ser 3. 3 vezes 72 vai dar 226. 226 para 280 vai ficar faltando 54. 54. Acrescenta-se um zero e vamos tentar dividir 540 por 72. Vamos ter que usar aqui um 7, tá? E vamos parar por aqui, tá bom? 7 vezes 2 dá 14, 14 para 20 falta 6, vai 2, 49 com 2, 51, 51 para 54 faltam 3. Então sobraria ainda 36. Será que termina agora? Se eu colocar aqui um zero, ficaria... Colocando um zero aqui, ficaria... É isso mesmo? Fica 5? É isso? 5 vezes 2, 10 para 10 não falta nada. 5 vezes 7 dá 35 com 1, 36. Então a resposta seria isso aqui. Então, ΔT. Isso aqui ficou mais complicado, né? Bem melhor converter aqui para metros. Então aqui ficaria... nós temos quilômetros, quilômetros dividido por quilômetros por hora. Então o resultado aqui vai ficar 1,1375 horas, tá? Seria a resposta em horas. Aí bate aquela dúvida, né? E agora? O que eu vou fazer lá na variação? Eu vou converter metros por segundo para quilômetros por hora. Eu vou transformar quilômetros para metros. A ideia é vocês olharem a alternativa. Se as alternativas estiverem em quilômetros, o tempo estiver em hora, então você vai ter que transformar isso em quilômetros por hora. Se a resposta está em segundos, você vai transformar isso em metros. Ok, pessoal? Então, era isso. Boa prova. Tá? Façam exercícios, estudem e valeu!